A competição de arbitragem e mediação empresarial da Camarb é uma iniciativa pioneira e a maior da América Latina, reunindo anualmente centenas de profissionais de diversas áreas, árbitros, mediadores e estudantes. Ao celebrarmos o importante marco de 25 anos da Camarb, sentimos de forma mais intensa esse propósito assumido pela nossa instituição. Parece que foi ontem que começamos essa jornada, mas aqui estamos, agradecidos por todas as experiências que acumulamos e entusiasmados para seguirmos em frente com nossa missão institucional, que certamente trará novos desafios. Reforçamos os agradecimentos ao nosso patrono, Petrônio Muniz, líder da Operação Árbiter, que inspirou toda uma geração. Desde 2021, a competição da Camarb passou também a homenagear alguns dos mais importantes profissionais que contribuíram para consolidar a arbitragem brasileira como realidade no Brasil. Tivemos a honra de homenagear José Emílio Nunes Pinto e Selma Lemes. Nesta 14ª edição da nossa competição, o homenageado é Pedro Antônio Batista Martins, um dos integrantes da Operação Árbiter, que trabalhou no anteprojeto que se transformou na Lei Brasileira de Arbitragem, ao lado de Carlos Alberto Carmona e Selma Lemes. Depois de atravessar anos desafiadores, a competição retoma seu formato original. Estamos de volta de forma totalmente presencial, proporcionando um ambiente incrível e descontraído entre os participantes. Serão 4 dias intensos, repletos de desafios, superações e conquistas, com mais de 1.500 participantes. Teremos 16 equipes do Nordeste, 2 do Centro-Oeste, 1 do Distrito Federal, 1 do Norte, 29 do Sudeste e 14 do Sul do Brasil, além de uma equipe de Portugal. A competição da Camarb proporciona aos participantes a oportunidade de networking com renomados profissionais do mercado, reafirmando o sucesso da nossa intenção de promover a interação entre as gerações. Neste momento em que estamos juntos, sentimos a busca de todos e todas por conhecimento, a sede por novas experiências e uma energia contagiante que nos impulsiona a continuar realizando anualmente a competição. Nossos valores são pautados em compromisso, prática e aperfeiçoamento para a nova geração de mediadores e arbitralistas. Neste evento, a Camarb foca também em questões de sustentabilidade e coloca em prática o cuidado com as métricas ESG, garantindo o compromisso de proteção ao meio ambiente, inclusão, equidade e transparência. A 14ª competição da Camarb é muito mais que um evento. É uma experiência que garantirá resiliência e segurança em relação aos desafios que vocês terão ao longo de suas jornadas profissionais. É um prazer tê-los conosco em mais uma edição da competição da Camarb. Vivencie cada momento e aproveite essa experiência tão valiosa. Nós, da Gilberto José Vaz Engenheiros e da Gilberto José Vaz Advogados, temos o DNA do setor da construção pesada. Nascemos em 1995, fazendo gestão de projetos overseas e elaborando claims. Cobrimos a demanda completa dos clientes. Nosso trabalho é interdisciplinar, com profissionais com formação em engenharia, economia e direito. Esse é o nosso diferencial. Warning. Without Usemundi, you miss out on a lot of legal information. You know when your senior partner is like, "Did you research properly? We need to be one step ahead of them." and you're like, yeah, totally. But actually, no.
You haven't. You probably should. Limitless research. Competitive advantage. Only on Yusmundi. Toda jornada de sucesso é construída sob olhares atentos, por passos firmes e uma visão de futuro. Em 2022, celebramos 10 anos de caminhada. E quando nos voltamos para trás, nos enchemos de orgulho. Uma década de trabalho juntos e importantes resultados. Tempo que nos trouxe aprendizado, maturidade e consistência para enxergar à frente. Crescemos em um meio exigente e competitivo e firmamos o nosso posicionamento diferenciado, valorizando a proximidade entre cliente e advogado, sempre com uma equipe engajada e dedicada às necessidades de cada caso. Hoje, com confiança e otimismo, olhamos para os próximos 10 anos e seguimos no compromisso de entregar soluções customizadas para as pessoas e suas empresas. Escritório Lima Neto Carvalho Abreu Mairink. Sociedade de Advogados. Um olhar de vanguarda para o direito. Olá, é com imenso orgulho e satisfação que estendo minhas boas-vindas a todos vocês para a 14ª edição da Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial da Camargo. Esse evento, que nasceu da iniciativa dos amigos Leandro Renor, Flávio Bittar e Leonardo Macedo, quando estive à frente da presidência da Camargo em 2009, rapidamente se transformou no mais importante evento acadêmico de arbitragem da América Latina e certamente um dos maiores do mundo. Que a Camargo continue assim, sendo protagonista na formação das novas gerações de arbitralistas, papel central e importantíssimo para a consolidação da arbitragem com forma de solução jurisdicional e eficiente de conflitos de origem contratual complexos, com especialização do julgador e com economicidade. Sermos parceiros da Camargo nessa edição é ainda mais especial. Participamos com muito orgulho da comemoração de seus 25 anos. Recentemente, o Portugal Vilela Advogados também comemorou os seus 25 anos. Produzimos um vídeo com uma mensagem que gostaria de compartilhar agora com vocês. Parabéns, Camargo, vida longa e pelo menos mais 25 anos dessa bela história. Sucesso a todas as equipes e competidores. O ser humano pisca entre 15 e 25 vezes por minuto. Mas num piscar de olhos, 25 anos se passaram. Afinal, o tempo, além de relativo, é subjetivo. Memórias só resistem ao serem revisitadas no presente.
No entanto, ao relembrarmos já não somos mais os mesmos, nem nós, nem a lembrança. Navio de Teseu, rio de Heráclito. Nesse fluxo inexorável, avançamos a 60 minutos por hora, rumo ao que será. Sempre a bordo do agora, cedemos de forma injustificada ao tédio. Passamos a ver cada instante sucessivo como um incômodo, um obstáculo a ser superado a caminho de um objetivo, de uma meta, de um fim. Almoçamos rolando fotos de comida. Trabalhamos de olho em outras oportunidades. Reunimos com famílias e amigos entretidos por notificações. Esbanjamos momentos inesquecíveis, preocupados em coletar e lapidar futuras recordações que cá entre nós talvez nunca revisitaremos. Em guerra inútil contra a monotonia, aguardamos ansiosos pelo porvir. Imersos entre nostalgia e remorso pelo que já foi, no torpor desta distração contínua, o que perdemos? Nossa essência. A fugaz, porém cumulativa, importância de cada quadro na composição do filme único da vida de cada um. A maturação da nossa ideia de ser. Ser, que é substantivo, substância, mas também é verbo. Ser que no passado é foi, que no futuro é será. Presente, apenas é. Nestes 25 anos, para além de relembrarmos e celebrarmos, convidamos a ser. Seja presente, curta, compartilhe e inscreva-se no presente, sem abrir mão de planejar, mas sabendo que o amanhã se constrói a cada agora. Reencontre a felicidade na comunalidade de uma rotina comum. Inspire a calma com alma leve e leve como presente o presente como inspiração. Viva seu presente entre cada piscar de olhos. Portugal Vilela, decisivamente presente.
Muito bom dia a todos e a todas. Daremos início à cerimônia de abertura da 14ª edição da competição de arbitragem e mediação empresarial da Camargo. Ver esse teatro repleto de todos vocês participantes gera muitas emoções. Há 10 anos, esse momento foi o início da minha trajetória profissional, responsável por tantas portas que se abriram e por uma grande paixão pelos métodos adequados de prevenção e resolução de conflitos. Mais do que a emoção de configurar como gestora da experiência que me trouxe até aqui, eu tenho a honra de dividir o backstage com uma equipe interna de excelência, uma comissão organizadora incansável e uma diretoria composta por renomados profissionais que desde o início acreditaram que o futuro dos métodos adequados seria garantido por uma experiência como essa para as novas gerações. Entre todos estes, não poderíamos deixar de agradecer especialmente a presidente da Camargo, doutora Flávia Bittar, a chamando ao palco. Ainda convidamos nesse momento para compor a mesa de abertura da 14ª edição da competição o Dr. Pedro Batista Martins, sócio do Batista Martins Advogados, e o nosso homenageado da presente edição. Dr. Augusto Tolentino, sócio de Tolentino Advogados e ex-presidente da Camargo. A professora Selma Lemes, sócia de Selma Lemes Advogados. A doutora José Emílio Nunes Pinto, sócio de José Emílio Nunes Pinto Advogados. Professor Carlos Alberto Carmona, sócio de Marcos Casado, Advogados. Doutora Débora Visconti, sócia de Visconti Advogados e vice-presidente da Presidente da Federal. Doutor Fabiano Rovalinho, sócio de Sérgio Benvenuto Advogados. Dr. João Paulo Hecker, coordenador, professor do IBMEC São Paulo. Por favor. Sem mais delongas, passo a palavra à nossa presidente, doutora Flávia Bittar. Muito obrigada. Muito bom dia a todos e a todas. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa manhã. Sejam todos e todas muito bem-vindos à 14ª edição da Competição Brasileira de Mediação e Arbitragem da Camargo. É um prazer imenso estar aqui agora, vendo esse auditório lotado, depois de tanto tempo que ficamos aqui sem vê-los presencialmente. Foram 3 anos ausentes deste momento tão especial. Como sabem, as adversidades que vivemos nos anos da pandemia não intimidaram a Camargo e muito menos os bravíssimos competidores que tiveram a coragem de enfrentar os desafios e a resiliência de passar por todas as dificuldades da realização de uma competição 100% remota em 2020 e 2021 e de forma híbrida em 2022. Mas de tudo que vivemos, fica a certeza de que o bom mesmo é estarmos aqui, reunidos presencialmente, do início ao fim, ao vivo e a cores. Tenho certeza que essa alegria é de todos nós e não apenas de vocês competidores, que são a alma da nossa competição. Esse é um projeto que está no DNA da Camargo. Eu costumo dizer que é a joia da coroa. Pela importância que tem na preparação das novas gerações de arbitralistas e de mediadores na capacitação do nosso mercado. O nosso propósito é efetivamente contribuir para que a arbitragem e a mediação sejam praticadas com qualidade, de acordo com as melhores práticas e por profissionais bem preparados. Se este fosse um mercado fechado, jamais estaríamos aqui.
Por isso, a nossa dedicação anual para realizar essa competição, que nos dá muito trabalho, mas também nos dá um baita orgulho. E a realização desse projeto só é possível graças a uma importante rede de apoio que construímos ao longo dos anos. Agradeço aos nossos patrocinadores, na pessoa do Fabiano Robalinho, sócio de Bermudes Advogados, nosso mais tradicional e fiel patrocinador, na pessoa de quem eu agradeço todos os demais patrocinadores, igualmente essenciais para a realização desse projeto. O ano passado eu listei um a um, ficaram bravos comigo, então esse ano eu não vou fazer isso. Agradeço também ao SESC e à FEComércio pela gentilíssima receptividade aqui neste teatro maravilhoso. Portanto, muito obrigada de coração pela receptividade e pela hospitalidade. Ao IBMEC, instituição anfitriã das etapas classificatórias e eliminatórias da competição, igualmente agradeço na pessoa do João Paulo Hecker. E a todos os nossos apoiadores Débora Visconti, do CEBAR, do Comitê Brasileiro de Arbitragem, que igualmente nos prestigia nesta competição desde a sua primeira edição. Não posso também deixar de agradecer principalmente aos 848 competidores, distribuídos em 63 equipes, 42 de arbitragem e 21 de mediação. E também os mais de 300 profissionais que estão aqui como voluntários, participando como árbitros e avaliadores, que aos diretores, vice-presidentes da comissão organizadora, Cláudia Ferraz, Fernanda Levi, Flávio Ribeiro, Gilberto Vaz, Leandro Renó, Lucas Diniz e Pedro Soares, a nossa equipe interna, Vitória Bruce, Nelson Martins, Ingrid Freitas, Gabriele Luiz, Júlia Mello, Beatriz Gonçalves e Abdu Youssef, e aos nossos voluntários, membros da Camargo Jovem e do Alumni, Bruna Freitas, Bruna Macedo, Bruno Viana, Camila Regina de Oliveira, Clara Jaime, Fábio Franco, Flávia agradecimentos. Bem, por fim, antes de finalizar essa primeira parte da competição, devo dizer que temos uma novidade. O ICFML vai oferecer uma bolsa de estudos para o Summer Program 2024 ao vencedor da etapa de mediação. Como são 5 pessoas que acabam vencendo esta etapa da mediação, será realizado um sorteio entre essas 5 pessoas no dia da final. E para a arbitragem, todos os profissionais que passarem da equipe finalista, os melhores oradores, receberão livros dos professores Carmona e Selma Lins. Bem, com essas palavras, eu agradeço novamente de coração a presença de todos vocês aqui, tornando ainda mais especial esse momento. Registro um agradecimento especial a todos os nossos ilustríssimos convidados da mesa de abertura, que também tornam esse momento realmente muito importante e muito especial para a Camargo. Desejo muito boa sorte a todos vocês, sucesso, que vivenciem esse momento de corpo e alma, que aproveitem, que se divirtam e que vençam os melhores. Muito obrigada. Para darmos início às falas, gostaria de passar a palavra à doutora Débora Visconti. Por favor. Bom dia a todas e todos. Eu queria agradecer a oportunidade de dirigir algumas palavras para vocês em nome do CEBAR, agradecer em especial a Flávia Bittar, em nome de toda a diretoria, agradecer esse convite.
Como vocês sabem, o SEBAR tem como principal objetivo o desenvolvimento acadêmico da arbitragem. E esse objetivo está perfeitamente alinhado com o objetivo dessa competição pioneira no Brasil e que certamente tem como foco o desenvolvimento positivo, né, de profissionais, ou refletir sobre a arbitragem de uma forma construtiva, que é o que o nosso Brasil está mais precisando nesse momento. Além disso, não poderia deixar de dizer que é uma enorme satisfação estar aqui nessa mesa de abertura no dia em que se homenageia o Pedro Antônio Batista. É uma grande satisfação e com essas poucas palavras eu passo então ao próximo palestrante, já que nós teremos grandes falas e grandes homenagens para ouvir na manhã de hoje. Muito obrigada, doutora Débora. Gostaria de passar a palavra ao doutor Fabiano Rovarini. Bom dia. Bom, primeiro de tudo, gostaria de parabenizar a Camarb, a pessoa, a nossa presidente, pela organização desse evento e, como ela anunciou aqui, o escritório vem fazendo essa parceria com a Camarb já há vários anos e realmente é um dos eventos mais fáceis, de todos os eventos que o escritório apoia, é o evento mais fácil da gente conseguir aprovar. Primeiro pelo sucesso do evento, é impressionante, a competição cada vez mais se ocupa um espaço no país como a principal competição de arbitragem. E, além disso, ela tem um papel especial e por isso nós gostamos muito de apoiar, que é o papel de cooperar na formação dos estudantes de direito. O escritório sempre teve, ao longo dos seus 60 anos quase, uma preocupação muito grande com a formação dos estudantes de direito e a competição da Camarb, ela gera um efeito nos alunos que é uma coisa impressionante. Talvez vocês não tenham essa visão ainda, mas quando vocês entram no mercado de trabalho, é impressionante a maturidade do aluno que participou de uma competição de arbitragem, como os alunos crescem ao participar de uma competição como essa, no sentido de saber analisar um caso com profundidade, com a seriedade como vocês analisam para a competição, se engajar nos debates e nas discussões em cada um dos painéis com a intensidade que vocês trabalham. É impressionante. Quando a gente vê isso muito no escritório, a diferença entre um estagiário que participou de uma competição de arbitragem e um que não participou. A maturidade dos alunos que participaram, dos estagiários que participaram, é impressionantemente superior aos outros. Então, realmente, parabéns a todos os que estão aqui, todos que estão envolvidos nessa competição. Realmente é algo que dá muito gosto ver as novas gerações entrarem com toda essa vontade no mercado de arbitragem. Por último, não poderia deixar de falar poucas palavras sobre o nosso homenageado da competição desse ano, o Pedro Batista Martins. E há certas histórias que eu acho que precisam ser contadas para que as novas gerações saibam. E hoje em dia, para vocês que estão chegando nesse mercado, verem a arbitragem já consolidada como um meio de resolução de disputa importante no Brasil, é importante vocês terem presente o esforço que foi feito por algumas pessoas para chegar aqui. Então, vou colocar agora aqui na câmera dele, nesse momento, no canal, no estágio que ela está no Brasil. E sem dúvida nenhuma, uma das pessoas que teve o principal papel nesse desenvolvimento foi o Pedro. Muitos de vocês não sabem, eu inclusive não sabia até há pouco tempo, mas
Pedro escreveu a primeira monografia dele sobre arbitragem em 1988, 8 anos antes da lei de arbitragem entrar em vigor. Então, ele acreditou, ele investiu, ele dedicou o seu tempo e toda a sua atividade acadêmica ao Instituto, que na época não oferecia para os profissionais de direito nenhuma perspectiva profissional. A enfrentar esse desafio e ajudar a construir e certificar a arbitragem como um instituto de ponta hoje em dia aqui no Brasil, como um instrumento de resolução de disputa. Vocês ouvem também, por exemplo, hoje em dia falar sobre as cláusulas compromissórias dos estatutos sociais, algo que só existe, ou existe muito pouco em outros lugares, poucos países têm algo semelhante a isso, porque no Brasil uma outra área de arbitragem também cresceu e se desenvolveu. De novo, graças a ele, foi quem foi estudar e escreveu a tese também defendendo a inclusão de cláusulas compromissórias dos estatutos sociais. Então não vou dizer quantos anos de dedicação à arbitragem, porque eu nem eu gostar de ouvir isso, mas são muitos anos de dedicação à arbitragem. Então, parabéns a Camargo pela escolha, sem dúvida nenhuma, uma homenagem mais merecida. Parabéns, Pedro. Gostaria de passar a palavra ao Dr. João Paulo. Bom dia a todos. Na minha rápida participação, gostaria de parabenizar algumas pessoas. Falando pelo IBMEC, nossa instituição de ensino, que apoia a Camargo já há algum tempo, então, a primeira pessoa que merece ser mencionada é a nossa presidente, Flávia Bittar, pelo excelente trabalho que executou nesse ano, nessa competição, nessa 14ª edição. É nítido, né? Só ver a presença maciça e com um desafio muito grande, que é a retomada das atividades presenciais. Então, em nome do nosso presidente, eu gostaria de parabenizar a Camargo, todas as pessoas da organização e também vocês presentes, tanto árbitros quanto competidores. Eu gostaria de parabenizar também o nosso professor Pedro Batista Martins, nosso homenageado, muito nos inspirou aqui na luta para conseguir colocar a arbitragem no centro das atenções do mundo da resolução dos conflitos. O IBMEC, como instituição de ensino séria e focada nessa área, entende que tanto a mediação quanto a arbitragem são meios muito eficazes para determinados tipos de disputa e posso dizer com toda a experiência, não só acadêmica, mas também profissional, que sou um advogado atuante, de que o futuro está aí. O futuro não está no judiciário para determinadas questões. Então, quanto mais a gente focar nisso, melhor, o melhor exercício da jurisdição é melhor prestação de serviço para o nosso jurisdicional. Gostaria de parabenizar também toda a participação do professor Thiago Marinho Nunes, que está aqui na nossa plateia, professor do IBMEC, coordenador do grupo de pesquisa em arbitragem do IBMEC, com pessoas que também homenageiam todos os professores e da instituição que estão engajados nessa luta. E, por fim, quero agradecer a presença de todos vocês e a participação de todos os competidores que vêm acompanhando a competição, os trabalhos dos coaches, dos participantes. É um trabalho hercúleo, como nosso colega aqui, o Dr. Fabiano Robalini, mencionou, é algo extremamente eficaz no processo de aprendizado dos alunos. Vocês, como alunos, talvez não tenham dimensão disso, mas posso dizer que daqui a algum tempo vocês vão ter um pouco noção da oportunidade que vocês estão tendo para crescerem, tanto academicamente quanto profissionalmente. Basta vocês verificarem hoje o nível de comprometimento, engajamento que vocês têm na análise do caso, na preparação, nas rodadas,
Creio que qualquer um de vocês que esteja participando como competidores não tiveram esse engajamento em qualquer outra disciplina. Então, encerrando aqui minha fala, mais uma vez agradeço muito a presença de vocês aqui hoje como instituição do IBMEC. Agradeço estar aqui com vocês nessa mesa de ilustres e divirtam-se, todos, competidores e também árbitros, porque o sucesso profissional está em você conseguir juntar o prazer do exercício profissional com o resultado que vocês podem proporcionar para os clientes de vocês. Muito obrigado. Obrigada, Vitória. Bem, vamos agora passar efetivamente a segunda etapa da nossa cerimônia de abertura. Como todos aqui já sabem, temos aqui ao nosso lado o nosso querido homenageado, Pedro Antônio Batista Martins, seguindo aqui uma tradição que foi iniciada pelo meu querido Augusto Tolentino, ao decidir trazer para a abertura da Camarb, trazer para a competição da Camarb a oportunidade, eu digo muito isso, é uma oportunidade de ouro que nós temos de ressaltar a importância de profissionais brilhantes, de profissionais que trilharam o caminho que seguimos hoje, que foram verdadeiros desbravadores da arbitragem e da mediação no Brasil. Então, começamos essa trajetória liderada pelo Augusto Tolentino, com a homenagem ao nosso querido José Emílio Nunes Pinto, que teve a sua homenagem numa edição virtual da competição, mas que hoje ele vai receber a plaquinha dele, que ele não recebeu ao vivo, hoje ele vai receber. Temos aqui também a nossa querida Selma Lemes, que foi a nossa homenageada do ano passado e que, portanto, fará a homenagem ao Pedro no dia de hoje. E também Augusto Tolentino e Carlos Alberto Carmona, grandes amigos da Camarb e grandes amigos de Pedro Antônio Batista Martins. Pedro, é uma honra poder te homenagear pela sua enorme importância na história da arbitragem no Brasil, por tudo que você fez, por tudo que você faz, por tudo que você seguirá fazendo e pela pessoa maravilhosa que você é. Muito, muito obrigada. A Camarb está extremamente honrada de fazer essa homenagem e preparamos tudo com muito carinho, espero que você goste. Então, antes de passar a palavra para as demais homenagens, então queria fazer a entrega, já estou entregue aqui, mas enfim, vamos fazer aqui a entrega. Então, vamos levantar, né, Zé? Porque a gente gosta de quebrar protocolo. Quebrados, como é do meu feitio. Qual que é a próxima etapa agora, Vitória? Então, por favor, podem sentar. Nós vamos agora, então, passar a palavra para os nossos membros aqui da mesa, para que façam, então, a homenagem ao nosso querido Pedro Antônio Batista Martins, e a Vitória vai, então, trazer a ordem das falas aqui. Por favor, Vitória. Muito obrigada pela fala, professora Selma. Gentileza para o caso que eu vou aqui. Esse tá ligado. Tem som? Sai do som. Bom, bom dia a todos e a todas. É um prazer muito grande estar aqui. Fui incumbida com a responsabilidade prazerosa de falar sobre o amigo Pedro, o grande jurista que ele é, e de nossa trajetória, a trajetória do Pedro e de tudo também que eu pude ter a felicidade de presenciar na sua vida acadêmica, profissional, familiar, juntamente também com o Carlos Alberto Carmona, nosso trio do Espírito Santo, o pai, a mãe e o Espírito Santo da lei de arbitragem. Você me falou que eu não escutei. Para começar a falar de uma pessoa, a primeira coisa que nós vamos fazer é consultar o seu currículo vitae. Quando eu fui consultar o currículo vitae do Pedro, eu me deparei com 59 páginas. Algo que seria um pouco impossível de tentar falar com vocês aqui toda essa trajetória. Fiz um resumo
Vou falar um pouquinho da nossa convivência com referência à elaboração da lei, dos anos posteriores. Depois eu vou ler um pequeno texto que eu fiz, que eu redigi, no livro que está sendo lançado agora em homenagem ao Pedro, que eu fiz com grande emoção e coração muito aberto. Bom, falar do Pedro é uma coisa um pouco difícil, mas o Pedro, como advogado, como profissional da carreira jurídica, eu tenho o seu DNA isso, porque o seu avô foi um grande jurista que redigiu o Código de Processo Civil de 1939. O seu pai também é advogado. Então, o Pedro já nasceu, né, no meio dos livros jurídicos. Ele se graduou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, em 1978. Depois completou seus estudos e chegou a estudar em 2005, 2006, na Espanha, recordando o trabalho da sua tese, que foi o seu livro Arbitragem no Direito Societário. Frequentou cursos nos Estados Unidos, no Texas, recebeu uma bolsa de estudos para fazer isso da Southwestern Legal Foundation. Em 83 também ele se graduou em Direito Empresarial no Instituto, contendo como professores o professor Alfredo Lando Filho e José Luiz Bulhões Pedreira, e aqui então na sua veia para o Direito Societário, acho que seus dois amores, né, Direito Societário e a área da arbitragem. Bom, apenas para resumir, assim, em termos da área da arbitragem, o Pedro faz parte, é árbitro em 25 instituições de arbitragens no Brasil e no exterior, membro de conselhos consultivos. Nós tivemos a felicidade de juntos coordenarmos o primeiro curso de arbitragem, porque quando a lei de arbitragem entrou em vigor, nós sentimos uma necessidade de divulgar a arbitragem, nós falamos que nós temos que ter multiplicadores, né? Então, o Pedro, conversando com o diretor, ainda embrionário da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas, ele iniciou com cursos no FGV Law de especialização. Então, Pedro teve a ideia de falar com o Ari Osvaldo Matos Filho de termos alguma coisa, né, científica para passar. Aí Pedro me convidou para coordenar juntamente com ele esse curso em São Paulo. E nós tivemos a oportunidade durante vários anos, de 2004 a 2012, de formar mais de 450 alunos que saíram com a missão de serem multiplicadores da arbitragem, para passarem os conceitos, a atuação ética, tudo que era importante. Evidentemente que era um curso de, vamos dizer assim, não era um curso ministrado no curricular de curso de Direito, mas era um curso de especialização. Então, isso contribuiu muito, porque a minha felicidade é imensa de ver hoje aqueles alunos todos trabalhando com arbitragem, sendo exímios advogados, e é o que esperamos de vocês aqui, né? Esse papel dessa competição tem essa função pedagógica, de prepararem vocês no futuro da arbitragem. Bom, o Pedro também foi um profissional executivo da arbitragem, da área jurídica. Ele foi diretor jurídico da Embratel, da Global Cable Holding e da Techar. Na sua produção acadêmica, em termos de livros, ele tem 7 livros publicados, sendo 3 em coautoria, com o Carmona e comigo, né? E um que eu acho, um dos livros, o pioneiro, né, foi logo depois da lei de arbitragem, em vigor em 1976, nós sentimos a necessidade de escrever alguma coisa, né, porque os livros antigos brasileiros, que eram raros e poucos, não traziam aquilo que a lei expunha, né? Então, nós 3 redigimos um chamado carinhosamente Livro Amarelinho, né, de 1999, ele foi editado, que se tratou dos aspectos fundamentais da lei de arbitragem. Depois publicamos em 2007 um livro em homenagem à arbitragem, em homenagem ao professor Guido Fernando Silva Soares, e que este ano está sendo por mim homenageado através de um artigo num livro que será brevemente lançado da coordenadoria do José Roberto Castro Neves, sobre juristas brasileiros.
O professor Guido foi essencial na formação de muitos, de Carmona, minha, Pedro também conviveu com ele, para trazer a arbitragem para o Brasil. Em seguida elaboramos nos 20 anos da lei de arbitragem, um livro, Arbitragem, homenagem, 20 anos da lei de arbitragem, homenagem ao doutor Petrônio Muniz, o patrono da arbitragem, comemorado, que é reverenciado nessa competição, juntamente também com o Marcos Maciel. Pedro escreveu 30 capítulos de livros, 34 artigos em revistas, e mais de 300 palestras preferidas. O homenageado de hoje merece a homenagem por tudo que fez pela arbitragem no Brasil. Mas um fato inusitado, assim, da minha experiência pessoal com o Pedro e com o Carmona, eu conheci o Pedro em 1991, na emblemática reunião realizada em São Paulo, na Associação Comercial, em que Petrônio Muniz convocou empresários, professores, pessoas que já tinham escrito algo sobre arbitragem. Pedro tinha escrito o livro que o Roalinho comentou, né, que era um livro que eu, na verdade, conheci o Pedro pelo livro, né, porque era tão raro ter alguma coisa publicada, que eu me deparei com aquele livro, na verdade foi até num sebo incrível, né, mas também vendi livros mais recentes. Né, e achei fantástico, ele conta a história da arbitragem, a arbitragem comercial no Brasil. Um livro que recapitulava a história, nós tínhamos uma história sobre a arbitragem, tínhamos que fazer com que isso ligasse no Brasil, né? E nessa reunião estava o Pedro, Carmona, e aí saímos ali com aquela incumbência de redigir a lei, um anteprojeto de lei de arbitragem, né? E eu hoje pensando, antes de vir para cá, falei assim, lembrei de um ditado popular, né, de uma fala assim, de pessoas do interior: o cavalo passou arreado, pegue a oportunidade, vai voltar. Foi isso que nós fizemos, né? Pegamos a oportunidade e, sem todos novos, né, mas tínhamos algum conhecimento sobre isso, resolvemos assumir sem nenhum, movidos mesmo pela necessidade de termos no Brasil uma lei sobre arbitragem, aquela experiência internacional que ocorria no ambiente internacional, porque nós estamos tão alheios a tudo aquilo, né? E começamos a estudar, em 39 dias fizemos a lei, e eu gosto de contar o fato que o Carmona acha engraçado, mas é um fato verídico, né? E eu vou relatar. Nas nossas reuniões para redigir o anteprojeto, eu trabalhava na Federação das Indústrias, no departamento jurídico, ia para o escritório do Carmona, depois das 5, né? E chegava lá, era 2 quadras na Vila Paulista, e eu chegava com uma malinha. Nessa malinha, eu abria um papel almaço. Vocês conhecem, quem mais vai saber o que é papel almaço, né? Que eu peguei fiz assim, umas 4, 5 folhas de papel almaço e fui juntando com duretes e fiz uma tabela das legislações mais importantes, lei modelo, lei espanhola, lei francesa, para nós termos uma noção, né? E na última coluninha, era a coluninha do anteprojeto de lei, né? Mas essa coluninha deu muito trabalho, né? Deu muito trabalho porque eu tinha que ficar toreando Pedro e Carmona, né? Porque os dois, não, Carmona, não é essa redação. O Pedro, não, eu prefiro assim. Detalhe, isso tudo feito por fax, na maior parte, né? Porque não existia essa troca de computador, não existia nada disso, né? Não nos esqueçamos que nós estávamos em 91, 92, começo de 92, né? Então, foi uma atividade tão gostosa, tão prazerosa, e o melhor de tudo é saber o que redundou, né? Evidentemente que o caminho foi um caminho muito árduo para conseguirmos ter a lei aprovada. Foi apresentado em abril de 92 em Curitiba, no Congresso em Curitiba. Inclusive tivemos uma palestra emblemática do professor Guido Fernando da Silva Soares nesse encontro, Marco Maciel, Petrônio, uma grande pessoa,
comunidade jurídica que já entendia que aquilo era muito importante também compareceu. Em junho daquele mesmo ano, 92, nós demos a entrada do projeto, né, já em projeto, e nessa reunião em Curitiba, serviu também para nós conversarmos, termos diálogos, em termos de acrescentar sugestões na lei de arbitragem. E eu não posso deixar de lembrar de uma sugestão efetuada pelo nosso saudoso professor Luiz Olavo Batista. Luiz Olavo Batista é o autor do parágrafo único do artigo 39 da lei. Foi ideia dele dizer que, se fosse necessária a citação de uma parte do exterior, não era necessário utilizar meio de descarta rogatória, era simples uma convocação com prova inconclusa de que a parte teria recebido. Muitas pessoas trabalharam conosco, José Emílio Espinto e outras pessoas também que ajudaram a elaborar o anteprojeto que se tornou a lei de arbitragem, com um percurso muito difícil, com vários incidentes que tivemos que responder, 12 emendas que feriam de morte realmente o projeto, dividimos entre nós, cada um tratava de um aspecto. Finalmente tivemos a lei de arbitragem aprovada. Petrônio, como sempre, gostava de cerimônias, gostava de realizar atos, né? Mas assim, sempre muito objetivo, que foi sempre o nosso timoneiro, o nosso condutor em tudo na lei de arbitragem. Realizou, né, conseguiu realizar, na época, o Marco Maciel era vice-presidente da República, então fizemos teve uma solenidade no Palácio, no Alvorada, né, era Fernando Henrique Cardoso, para a assinatura do projeto. Eu convido a todos a lerem um livro que está na internet, no site do Colima, Operação Arbiter, a história da lei de arbitragem no Brasil. É um livro lindo de ler. Eu tive a oportunidade de fazer os 2 prefácios das 2 edições, porque Petrônio tinha o dom da palavra. Ele sabia ser preciso, culto. Realmente, o livro é uma viagem maravilhosa e eu recomendo a todos que acessem e leiam. Como eu comentei, esse trabalho foi muito árduo, continua sendo. E hoje vai precisar do auxílio de todos vocês, de todos os profissionais de direito, porque frequentemente nós temos, vamos dizer assim, essa realidade que nós vivemos, uma lei adequada, uma lei simples, uma lei que é flexível, sempre que surge algum problema para tentar querer alterar, inovações que não contribuem para o desenvolvimento da arbitragem. Então, competirá a vocês no futuro serem o que nós fomos e somos ainda, né? Os guerreiros de primeira fila em defesa da lei de arbitragem e da sua aplicação. Bom, tudo isso foi possível com a participação do Pedro, uma participação muito, muito intensa. E eu vou ler agora esse texto que completa com um fato muito importante da atuação do Pedro na época em que nós tivemos a redação final e a aprovação final do Código Civil de 2002. Então eu vou ler para vocês essas palavras que foram escritas mesmo com muita paixão. Conheci Pedro pessoalmente em novembro de 1991, na emblemática reunião convocada por Petrônio Muniz na Associação Comercial de São Paulo, em que convidou advogados, professores e empresários que atentaram para a importância do Instituto Jurídico da Arbitragem e a necessidade de dar vida efetiva a esse instituto, pois até então o juízo arbitral, regulado no Código de Processo Civil de 1973, e o compromisso previsto no Código Civil de 1916, dormitavam no limbo do esquecimento e eram de rara utilização. Nessa reunião, os advogados Pedro Batista Martins, Carlos Alberto Carmona e eu saímos com a incumbência de redigir um anteprojeto de lei para ser apresentado ao Congresso Nacional pelo senador da República, Marcos Antônio de Oliveira Maciel. Foi o início de uma amizade
de respeito e crescimento intelectual, irmandada pelos mesmos ideais científicos. Antes de 1991, estudando e peregrinando nos sebos e livrarias à procura de livros sobre arbitragem, porque quem me incitou a estudar sobre arbitragem foi o professor Guido, no 5º ano da Faculdade de Direito, que ele ministrou a matéria sobre arbitragem. Eu fiquei encantada e comecei a estudar, procurar, ir para sebos, departamentos jurídicos, bibliotecas, departamento de Direito Internacional da faculdade, onde os livros se encontravam, para poder entender melhor aquele assunto. Eu me deparei, numa dessas minhas incursões em livrarias, eu me deparei com um pequeno opúsculo e, ao mesmo tempo, um grande estudo, denominado Aspectos Jurídicos da Arbitragem Comercial no Brasil. Ele tinha sido editado em 1990. Pequeno porque ele tinha 100 páginas, mas muito grande em conteúdo. Era uma obra encantadora que resgatava a trajetória da arbitragem comercial brasileira e que granjeou a Pedro o prêmio de monografias em direito comercial, concedido pelo Instituto Brasileiro de Direito Comercial Comparado, cuja comissão era composta por Filomeno J. Costa, Fábio Comparato e Edgar Teixeira. Depois eu contei aqui lá do DNA do Pedro, né? Pedro tem seu DNA, no seu DNA, a veia jurídica herdada do seu avô Pedro Batista Martins, um dos autores do Código de Processo Civil de 39, e seu pai também era advogado, como eu comentei. A biblioteca que herdou de seu avô e de seu pai contavam com obras de Rui Barbosa. Pedro, sabedor do meu interesse por esse grande estadista e jurista brasileiro, gentilmente ofertou-me os 4 livros de Rui Barbosa. Hoje, eles estão na minha biblioteca, em companhia da Oração aos Moços, o hino da advocacia brasileira. Estas linhas não comportam descrever o que foi a saga de termos a lei de arbitragem finalmente sancionada e promulgada em 1996, pois esta saga se perpetua no tempo. Houve e há tantos incidentes, e para combatê-los, Pedro é guerreiro de primeira fila. Mas eu não posso deixar de mencionar um evento que ocorreu nos estertores da aprovação do projeto de lei do novo Código Civil, em 2021. Havia uma emenda de alteração do capítulo sobre o compromisso, que insertava alteração profunda na lei de arbitragem. Imediatamente, Pedro e eu participamos de uma reunião de emergência no Palácio do Zabu, em Brasília, convocada pelo então vice-presidente Marco Maciel. Alguns dias depois, coube a Pedro responder uma chamada telefônica emergencial de Marcos Maciel, na iminência da proposta da emenda ser aprovada e ferir a lei de arbitragem. Né? Imediatamente Pedro pensou, deu uma sugestão, Marco Maciel falou assim fica bom? Pedro falou, vamos seguir dessa forma. Isso salvou a lei de arbitragem, porque o capítulo do compromisso no Código Civil iria trazer uma segurança muito grande em torno da arbitragem. A homenagem que hoje fazemos ao Pedro é o reconhecimento de um trabalho, de uma vida em prol do desenvolvimento da arbitragem brasileira. E tudo isso, e não menos importante, aliado à sua simpatia, humildade, respeito, cordialidade e um afável jeitinho carioca de ser. Muito obrigada, Pedro. Muito obrigada por poder ser testemunha de tudo isso. Muito obrigada. Professora Selma, convido agora o professor Carmona para as suas palavras. Se algum dia precisa ser homenageado, eu vou pedir para a Selma fazer isso.
porque ela é muito criativa. Quer dizer, 15 minutos de homenagem ao Pedro, de elogios, é uma coisa quase que impensável. Quando me deram 5 minutos, eu já fiquei pensando, mas o que é que eu vou dizer? Elogio em 5 minutos, quer dizer, não tem adjetivos positivos que possam preencher 5 minutos. Fiquei pensando o que eu ia fazer nesse momento, tipo Jurassic Park, né? Vamos contar a história. Eu falei, olha, Selma, você saiu muito bem, contou. Só que a Selma colore as coisas. Não foi isso que ela, não era assim. Nesse evento de 1991, eu estava às vésperas de apresentar minha tese de doutoramento sobre arbitragem. Na faculdade as pessoas me olhavam com uma certa estranheza, porque a arbitragem, quer dizer, esse moço não tinha um tema melhor para escrever, se tivesse sobre arbitragem, que coisa inútil. E a professora Ada Pellegrini Grinover, quem a conheceu, teve o privilégio, era uma fera. E a Ada ficou sabendo dessa reunião na Associação Comercial, que o Petrônio tinha convocado lá de Pernambuco, e falou, você vai. Ela não pediu, a Ada nunca pediu, ela mandava. Então você vai e faça alguma coisa útil. Então eu fui na reunião. E lá nessa reunião eu conheci, enfim, as pessoas, pouquíssimas pessoas que tinham interesse na arbitragem. E entre elas estava lá a Selma, taierzinho, como um advogado normal se veste. Eu estava de terno, gravata, como um jovem advogado ele vestir. E aí tinha um sujeito lá com os cachinhos, tal, com a gravata meio puxada para baixo, paletó de linho, e era o tal do Pedro. E quando eu vi o nome, Pedro Batista Batista, nossa, ele deve ter alguma coisa com processualista, tal, quer dizer, deve ser um sujeito esquipe, mas, nossa, que decadência familiar, né? Eu vi que ele escreveu sobre direito comercial, aquela coisa toda. Eu falei, as famílias são assim, né? Começam bem, depois vão degringolando. Mas enfim, nos conhecemos ali todos. E no momento final da reunião perguntaram, mas quem é que se candidata a fazer um esboço sobre a lei de arbitragem? Silêncio total, né? Ninguém é besta para se comprometer a nada. Mas ela tinha mandado fazer alguma coisa. A última levantei a mão, falei, bom, eu tenho que fazer, né? Porque ela mandou. A Selma, que estava na festa, estava lá, eu também vou. E aí ficava olhando, esperando e tal. Falei, mais alguém que seja de São Paulo. Aí a pessoa começou a olhar para ele, né? Ganhou o prêmio, né? Então faz alguma coisa. Ele levantou a mão. Falei, putz, vou ter que trabalhar com esse cara de cachinho, meu Deus, que barbaridade. Mas começamos assim, nos conhecemos ali e nós tínhamos 3 meses para fazer esse anteprojeto de lei. E vocês viram como é que o anteprojeto foi feito, né? Selma e eu trabalhávamos e Pedro, lá da praia, mandava uns recadinhos, aqui fica bom assim, aqui fica bom ali. E no fim, um grupo tão eclético, né? Eu, processualista, a Selma, que tinha voltado de Paris, tinha uma visão institucional da arbitragem, Pedro, que tinha uma visão comercial, nós acabamos montando realmente uma equipe que acabou dando certo. E eu duvidava que aquelas coisas pudessem acontecer. Quer dizer, vocês vão aprender, e hoje vocês vão aprender isso, que quem designa os destinos das coisas, das pessoas, é o acaso. Quer dizer, nada acontece sem o acaso. E o que aconteceu com a lei de arbitragem foi um acaso. Quer dizer, aquela reunião aconteceu simplesmente porque estávamos ali juntos e Júpiter e Marte se alinharam e aconteceu de estarmos ali todos juntos, saiu lá um anteprojeto, esse anteprojeto agradou e o Marco Maciel resolveu nos representar no Senado da República e isso foi para frente. E essa nossa equipe, ela acabou se solidificando, né? Isso aconteceu, estou contando para vocês, foi depois de 33, 34 anos atrás, né? A história mesmo da arbitragem. Mas depois disso, nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos depois do projeto. E aí é que a nossa equipe, né, nós 3, acabamos solidificando esse nosso contato, porque a lei de arbitragem sofreu uma série de ataques, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, o Poder Judiciário, na época, não gostava da arbitragem, a OAB não apoiou a arbitragem. A história muda, tome cuidado com isso. Tem muita gente contando que o apoio da OAB, a OAB nunca apoiou a lei de arbitragem, ela era contra a lei de arbitragem. O Poder Judiciário também não tinha lá muita simpatia pela lei de arbitragem. Essa é a verdade. O resto da história vai tentar mudar, porque cada um tende a tirar uma lasca, né, daquilo que aconteceu no passado para transformá-lo num factoide. Mas as coisas eram difíceis, as pessoas não tinham realmente muita vivência em arbitragem e não tinham simpatia pelo que estava acontecendo. E aí nós vamos começar a trabalhar.
E eu realmente, eu não tenho muito jeito para política, né? Porque eu digo as coisas como elas são e não como elas deveriam ser. A Selma tende a colorir as coisas, né? E ela diz as coisas como elas nunca serão. E o Pedro, pelo menos, tem os pés no chão. Ele olha as coisas com uma certa serenidade, ele consegue dialogar com aqueles radicais, com aqueles românticos e tira daí alguma coisa em termos de bom senso. Essa acho que é o único elogio que eu posso fazer do Pedro. Eu não lembro de outro. Realmente é uma pessoa de bom senso. É só não irritar o Pedro. Então, os advogados que eventualmente vão ter audiências com o Pedro, lembre-se do seguinte: podem perguntar o que quiserem para testemunho, mas se perguntarem 3 vezes, o Pedro toma a palavra e diz que se o senhor perguntar de novo, eu vou responder essa pergunta. Então, a paciência dele tem um certo limite. Mas com isso tudo a gente vai aprendendo, né? Como lidar com os políticos, é uma coisa bastante difícil, como lidar com a realidade com alguma serenidade. Eu acho que o Pedro, acho que eu nunca fiz esse elogio para você, Pedro, vou fazer isso, é a última vez que você vai ouvir isso, não vai ouvir de novo nessa encarnação. Mas é uma coisa assim, bastante interessante, essa característica que o Pedro acabou revelando, não só nesse nosso trabalho de fazer esta lei vingar, mas também no sentido de fazer a lei não ser destruída depois. Eu tenho sempre vontade de dizer as coisas como elas são para esses políticos. A Selma diz que não é assim, eles são bem intencionados, e o Pedro já coloca as coisas mais ou menos em termos, e eu acho que a coisa funcionou bastante bem. Isso tem funcionado e tem dado certo durante esses últimos 30 anos, esse período basicamente de vigência da lei de arbitragem. Mas é claro que nós estamos passando, e esse momento do Jurassic Park não é uma brincadeira. Isso, na verdade, é história. Eu estou contando para vocês as coisas como foram, porque daqui a pouco não vai ter ninguém para contar para vocês como as coisas foram. E sabe, Pedro, que você gosta de fazer elogio, que você está no bico do corvo, né? Quer dizer, as pessoas estão fazendo elogio, tá? Homenagem, porque a pessoa já está indo, né? É interessante isso. Vocês têm que aproveitar esse momento para lembrar um pouco tudo isso que aconteceu e lembrarem sempre da necessidade de vigiar. A vigilância é fundamental. Eu tenho uma visão a respeito das instituições políticas do Brasil extremamente negativa e não vou compartilhar com vocês essa minha visão. Mas eu acho apenas que vocês, jovens, têm hoje o dever de zelar por aquilo tudo que nós construímos com muita dificuldade. Porque é muito fácil derrubar. É muito fácil derrubar isso com juízes mal intencionados e mal preparados. Nós temos todas essas duas espécies em grande quantidade no Brasil, em todos os nossos tribunais, e, portanto, precisamos sim vigiar e controlar, especialmente na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Por que não dizer do Poder Executivo, com qualquer uma das suas duas cores, né? Seja verde, seja amarelo, sempre é ruim. E os senhores estejam sempre vigiando. Porque são eles que tendem realmente a derrubar esse trabalho que nós construímos durante 30 anos. Sim, com a ajuda do Pedro, agora falando sério, eu me lembro de um episódio em que a Selma e eu tínhamos pensado em dar aos delegados de polícia poder para conduzir testemunho. Não sei se você lembra, ele redigiu um dispositivo. E mandamos para o Pedro, né, para fax lá. Aí o Pedro, foi a única vez que ele respondeu rápido, né, porque demorava uns 10 dias, tá? Mas ele respondeu rápido: pelo amor de Deus, está louco, não faça um negócio desse. Eu me lembro que a gente tinha, às vezes, uns arroubos, e o Pedro falava: gente, calma, vamos mais devagar, não vai ser assim. E eu acho que isso fez com que a lei de arbitragem se tornasse plausível. Então, Pedro, meu caro, eu acho que essa é uma homenagem muito merecida. Quer dizer, você realmente foi um pilar de equilíbrio nesse nosso grupo, que acabou de alguma maneira estando aí à frente dessa lei de arbitragem. Você foi um ponto de apoio no momento em que a lei de arbitragem estava para ser de alguma maneira mudada e reformada, e eu acho que isto a sociedade deve a você. Parabéns pela homenagem. Obrigado. Gostaria de chamar agora o professor José Emílio para essas palavras. Bom dia a todos.
Carmona também tem 5 minutos para falar. Mas eu não queria começar a falar sobre o homenageado sem antes colocar algumas coisas claramente a vocês. Nós, que somos jovens há mais tempo, e que Carmona se refere ao Jurassic Park, ao momento Jurassic Park, eu queria explicar para vocês várias duas coisas. Primeiro, o que é o papel ao maço. A professora Selma se referiu. São folhas de caderno, sem espiral, unidas, e que você comprava em bloco e faz uma prova, né? Escola, tudo é papel ao maço. E por que se chamava ao maço? Ao maço com L, uma palavra só. Porque via do português antigo, você comprava essas folhas em grande quantidade. E por isso se dizia que você comprava ao maço, ao maço. Então eu queria explicar para vocês, ficaram surpresos com o papel ao maço, trazido pela professora Selma, que é isso. A segunda coisa que eu queria esclarecer é o Durex. Eu tenho a impressão que vocês não conhecem, não viveram o drama do Durex. Porque vocês são a geração do post-it. Esse é o meu limite, é o máximo. Era uma banda gomada, enrolada, que você puxava como se fosse um esparadrapo, cortava e colava as coisas. Para isso, hoje você manda uma mensagem com post-it maior ou menor. A terceira coisa, Carmona falava aqui que é preciso vigiar. E eu diria a ele que isso me fez lembrar o texto bíblico que dizia orai e vigiar. Eu acho que a situação, agora falando sério, ela exige um pouco desse texto bíblico. Orar e vigiar. Porque o que ele disse é uma realidade. E nós estamos vendo cada vez mais os pretensos atentados contra a arbitragem, contra a lei de arbitragem, tudo aquilo que a Selma mencionou lá atrás, em 1996, infelizmente, está se repetindo nesse momento outros, digamos, a vestimenta é diferente, não é mais uma vestimenta técnica. Portanto, oremos e vigiamos sempre. Bom, mas como eu disse a vocês, nós que somos jovens há mais tempo, e no meu caso específico, eu estudei latim durante 7 anos na escola. Um dos brocardos que eu aprendi em latim, que eu não vou repetir aqui para ninguém ficar assustado, eu vou traduzir ao português, é aquele que dizia as palavras voam e a escrita fica. E isso, mas eu estou invocando isso para dizer que tudo o que eu tinha que dizer sobre Deus, o profissional, a pessoa, o amigo inexcedível, está registrado por escrito para que ninguém esqueça, sobretudo ele. Está no prefácio do livro que vai ser lançado agora. Eu não vou pretender repetir, porque seria no mínimo cansativo. E não tiraria de vocês a oportunidade e a surpresa de ler o texto. Eu acho que eu olho daqui, desse pódio, né? A Júlia sentada aqui, filho do Pedro, e que segue essa área de trabalho. Eu conheci pequeno, viajamos as famílias juntos, Júlia pequena, minha filha pequena, são hoje 2 profissionais, e eu diria que a vida do Pedro tem 2 amores. Uma é a arbitragem e o trabalho, mas
mas antes de tudo é a Júlia. Eu acho que a Júlia reflete essa relação que ela tem com o pai, reflete, antes de mais nada, e antes de tudo, a pessoa que o Pedro é. E é nela que eu me espelho nesse momento para dizer aos senhores que o Pedro é uma pessoa excepcional. Eu o conheço desde garotinho, era muito amigo, e sou até hoje, da irmã dele, mas naquele momento tínhamos 6 anos de diferença de idade. E, portanto, eu tinha 18, ele tinha 12, um molecote, né? Que ninguém dava atenção a ele, naturalmente. Mas os tempos passaram e cada vez mais, eu não sei, eu ando preocupado até conversar com os meus médicos para tomar um remédio para a memória, né? Porque ultimamente eu tenho visto que ela tem falhado, porque cada vez mais eu estou mais distante do Pedro em idade, mais velho do que ele. Portanto, eu só posso atribuir isso não ao fato de que ele pudesse, de alguma forma, estar pretendendo diminuir a idade dele, jamais. Mas é a minha memória que fica isso. Mas, Pedro, a homenagem é essa. Por razões pessoais de saúde, naquele momento, eu não pude participar mais, a não ser escrever o prefácio desse livro. Mas você sabe, antes de mais nada, a grande amizade que nos une, um carinho especial que temos, uma identidade de pontos de vista e ideias, e uma delas está aqui, que é uma ideia sua, que nós compartilhamos e batalhamos. É a próxima geração da arbitragem, representada por todos aqueles jovens que estão aqui. Portanto, eu acho, Pedro, é horrível dizer missão cumprida, porque a gente sempre pretende fazer mais alguma coisa. Mas eu diria que, até o momento, cumprimos o que deveria ser feito. E essa juventude certamente demonstra o interesse da próxima geração. Muito obrigado. Obrigada, doutor Zé Emílio. Gostaria de chamar agora a doutora Augusto Tolentino, por gentileza. Augusto. Tolentino pergunta a idade dele. Muito bom dia a todos e a todas. Minha querida amiga Flávia Bittar, a quem eu quero agradecer de coração a oportunidade que me deu de estar aqui nessa manhã, e em nome de quem eu cumprimento todos os amigos que estão nessa mesa. Me foram dados 5 minutos para falar para o Pedro, ou para falar sobre o Pedro. É claro que, nesse curto espaço de tempo, eu não teria oportunidade de abordar todas as facetas dessa figura humana maravilhosa. Eu tenho que escolher uma. Eu poderia falar do Pisa, poderia falar do árbitro, poderia falar do advogado excepcional que ele é, e eu tenho sido testemunha do advogado diferenciado que Pedro é. Temos tido a oportunidade de trabalhar juntos como advogados em algumas arbitragens. Ele mostra também como advogado a excelência do profissional. Mas eu escolhi uma outra faceta. Eu queria falar do Pedro amigo. Eu não sei se vocês sabem, mas o Pedro tem sangue mineiro. E amizade para os mineiros é uma coisa muito séria. Não é por outra razão, eu acho que o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade diz que, assim como as plantas, a amizade não deve ser muito e nem pouco regada. E por que isso? Para que a amizade tenha vida longa. E é assim que o amigo Pedro trata as suas amizades. Na medida certa. Ele as rega na medida certa.
e ele as mantém sempre vivas. Ele constrói amizades longas. O Pedro tem amigo em todos os cantos, no Brasil e no exterior. Em todas as viagens que ele faz, ele acha um tempo para estar com um amigo. Está sempre me dizendo, vou para tal lugar e lá eu vou me encontrar o fulano de tal, o Beltrano. Se não há espaço para um almoço, para um jantar, tem espaço para um café. Mas o que importa nessas ocasiões é que ele rega aquela amizade, para que ela não morra. Regar a amizade é um gesto de afeto. E como a gente sempre diz que gentileza gera gentileza, eu digo também que afeto gera afeto. Por isso é que eu me arrisco a dizer que a homenagem que a Camargo faz ao Pedro nessa manhã, a homenagem que todos nós nessa mesa estamos fazendo a ele, é muito mais do que homenagem a um grande jurista. É muito mais do que homenagem a um grande árbitro ou um grande advogado. É homenagem a um amigo. Porque todas as palavras que nós ouvimos aqui são palavras de afeto. São palavras dirigidas, antes de tudo, a um amigo. Um outro mineiro que todos nós conhecemos, Milton Nascimento, tem uma canção muito bonita que diz: amigo é coisa para se guardar no lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a canção e a distância digam não, mesmo esquecendo a canção, o que importa é ouvir a voz do coração. O que nós ouvimos aqui, nos depoimentos que foram manifestados neste microfone, são vozes que vêm do coração. Sabe por quê, Pedro? Porque você é um cara para a gente guardar no lado esquerdo do peito. Mesmo que o tempo e a distância digam não. Você está aqui oficialmente como homenageado da Camarbe. Mas, antes de tudo, você está aqui como um amigo de todos nós que lhe falamos. E é também como amigo que você foi homenageado nessa obra maravilhosa que Bernard, Júlia e eu organizamos e que vai ser lançada agora, juntamente com a obra Convenção de Arbitragem, de autoria de José Antônio Fichtner, Rodrigo Salton, Leonardo Polastri e minha. Logo depois dessa cerimônia, estão todos convidados, essas obras serão sorteadas não, serão presenteadas às duas equipes finalistas da competição, já vou adiantando. Nessa obra, todos que estão nela são seus amigos. É claro que nem todos os amigos estão lá, mas todos que estão nela são seus amigos. Que você tenha, então, meu amigo, a oportunidade de continuar regando essas amizades, nem muito e nem pouco, como disse o poeta, para que elas sejam duradouras. De minha parte, eu gostaria de registrar o enorme orgulho e a minha gratidão pelos mais de 20 anos de amizade que nos unem. Uma amizade que, também para minha felicidade, hoje já não se restringe a você, ela se estendeu a Júlia. Acho que hoje eu até sou mais amigo dela do que seu. Parabéns, meu amigo. Siga sendo feliz nessa trajetória maravilhosa que você construiu. Siga nos inspirando com a sua amizade. Siga nos inspirando com seus exemplos. Siga nos brindando com seu afeto. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Augusto. Antes de conceder a palavra ao nosso homenageado, doutor Pedro Batista Martins, gostaria de solicitar à equipe técnica que rodem o vídeo, por gentileza. Desde 2021,
A Competição Brasileira de Arbitragem e Mediação Empresarial da Camarb presta homenagem a uma personalidade da comunidade arbitral brasileira, como reconhecimento do trabalho de transformar a arbitragem em uma realidade no Brasil. A 14ª edição, realizada no ano em que a Camarb completa 25 anos, é dedicada a Pedro Antônio Batista Martins, que, sem dúvidas, é um dos maiores responsáveis por isto, sendo um dos autores do anteprojeto que se transformou na Lei Brasileira de Arbitragem. Pedro, acompanhado de Selma Lemes e Carlos Alberto Carmona, fez parte do chamado Trio de Ouro da Operação Árbiter, liderada por Petrônio Muniz, patrono da nossa competição e nosso eterno homenageado. Desde que ingressou na carreira jurídica em 1974, passou a se dedicar ao Instituto da Arbitragem, antes mesmo da promulgação da Lei Brasileira de Arbitragem em 1996. Pedro é mesmo daquelas pessoas que acreditam em sonhos e não se deixa intimidar por desafios. Seus primeiros estudos foram consolidados na obra Aspectos Jurídicos da Arbitragem Comercial do Brasil, publicada em 1989 e ganhadora do prêmio Túlio Ascarelli. 10 anos depois, Pedro publicou o livro Aspectos Fundamentais da Lei de Arbitragem. Além disso, publicou diversos artigos e livros, tendo inclusive coordenado ao lado de José Maria Rossani Garcês, obra in memoriam do desembargador Cláudio Viana de Lima, e ao lado de Selma e Carmona, obra em homenagem ao professor Guido Fernando Silva Soares. Pedro sempre buscou difundir o Instituto da Arbitragem e compartilhar seu conhecimento, tendo ministrado mais de 400 cursos e palestras no Brasil e no exterior. Foram inúmeras as premiações e homenagens que Pedro recebeu ao longo de sua história. Como a lista é bastante extensa, vamos destacar as mais recentes. Em 2017, foi o homenageado brasileiro no 10º Encontro Internacional de Arbitragem de Coimbra. No ano de 2019, recebeu a Medalha de Mérito da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro. E em 2021, a Láurea de Agradecimento do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil. Por isso tudo e tantas outras conquistas que não cabem nesse breve retrospecto, Pedro é uma das maiores referências da comunidade arbitral. Considerado um dos melhores e mais experientes árbitros do Brasil, Pedro conquistou uma inabalável credibilidade por sua atuação ética, séria e comprometida, que convive em perfeita harmonia com sua autenticidade e descontração, mesmo atrás de sua cara de bravo. Para nossa alegria, Pedro sempre foi um verdadeiro amigo da Camarb, prestigiando as iniciativas da Câmara desde a sua fundação há 25 anos, tendo participado do primeiro Seminário Internacional sobre Direito Arbitral, que organizamos em Belo Horizonte no ano de 2002, juntamente como Comitê Brasileiro de Arbitragem. E 20 anos depois, prestigiou a abertura do nosso escritório em Lisboa. Como grande incentivador das novas gerações, apoiou a nossa competição desde o seu nascimento. A Camarb tem também a honra e a satisfação de contar com sua presença no Conselho Deliberativo. Mas Pedro é muito mais que um profissional brilhante. É um ser humano admirável, uma pessoa extraordinária, com personalidade única e divertida, que encanta a todos que têm a alegria de conhecê-lo e com ele conviver. Com seu carisma e leveza, Pedro tem o dom de transformar qualquer encontro em um momento agradável, onde o riso e a leveza estão sempre presentes. Talvez isso derive de sua veia artística. Foi por pouco que a comunidade jurídica não o perdeu para a 7ª arte. Pedro tem uma legião de fãs e de amigos que têm a sorte de compartilhar de sua companhia em momentos descontraídos, como nas viagens que ele tanto gosta. Conheci Pedro em 1991, na primeira reunião que houve em São Paulo, organizada por Petrônio Muniz, para discutir a questão da arbitragem no Brasil, e de lá nós saímos com uma comissão formada para redigir um anteprojeto de lei de arbitragem. Obviamente essa comissão foi composta pelo Pedro, Carmona e por mim. A partir daquele momento, foi o início, eu percebi que foi o início de uma amizade fraterna e de uma admiração por Pedro. Pedro sempre foi uma pessoa muito ponderada, muito pontual, refletia antes de falar. Isso tudo sempre me chamou muito a atenção, porque quando ele exarava uma opinião, a opinião sempre era certeira. Eu me recordo muito bem do papel decisivo que o Pedro teve, junto com o Marco Maciel, por ocasião da votação do projeto de lei
do Código Civil no Congresso Nacional. O capítulo do compromisso era, assim, algo que iria alterar as premissas da lei de arbitragem. E o Pedro, junto com o Marco Marcel, foram decisivos em fazer pequenas sugestões de alterações que foram aceitas e que permitiu que nós não tivéssemos nenhuma alteração na lei. Hoje, se eu for pensar, o que eu posso falar do Pedro? Eu só posso falar uma coisa para ele. Muito obrigada por ser a pessoa humilde e generosa que você é e por tudo que fez pela arbitragem brasileira, sendo sempre um soldado de primeira fila. Um abraço. Pedro, a Flávia Bittar pediu que eu falasse algumas palavras elogiosas nessa homenagem que vão prestar a você. Eu disseram que seria um pouco difícil, mas eu vou tentar. Há uns 30 anos atrás, eu conheci o Pedro Batista Martins num evento aqui em São Paulo, onde nós íamos tratar da proposta de lei de arbitragem, 1990. Nessa sessão, Selma, Pedro e eu nos conhecemos e nós nos candidatamos, então, a apresentar o anteprojeto de lei de arbitragem. Naquela época o Pedro tinha cachinhos, usava um terno de linho branco, o próprio menino de praia. E eu olhava para a Selma, moça séria, falava, oh meu Deus, vou ter que trabalhar com esse rapaz, isso não vai acabar bem. Olha, por incrível que pareça, as coisas fluíram muito bem na proposta que nós fizemos da lei de arbitragem, acabou efetivamente vingando. Temos aí uma experiência. Eu desconfio, Pedro, que tudo isso aconteceu graças à Selma, porque se ficássemos nós dois juntos para fazer esse projeto, acho que não saía nada. Se depender de você, especialmente, eu acho que as coisas não iam para frente. Mas agora, falando sério, Pedro, parabéns pela homenagem, tá? Grande abraço. Pedro, meu amigo, eu poderia dizer muitas coisas maravilhosas sobre você neste momento. Poderia falar do amigo fraterno de mais de 20 anos, do árbitro extraordinário, do jurista admirável, dessa figura humana incrível e do excelente advogado que você é. Mas o que eu gostaria de destacar é a enorme contribuição que você sempre deu para o aprimoramento da Camarbe. Em todos os momentos em que a Camarbe precisou de você, ela contou com a sua disponibilidade, com a sua generosidade e com seus valiosíssimos ensinamentos. Por isso, essa homenagem que ora se presta a você é muito mais do que justa. Parabéns, meu amigo. Beijo grande. Querido Pedro, queria desejar parabéns para você, tudo de bom que você merece, mas além disso queria aproveitar também para te agradecer. Agradecer por tudo que você fez ao longo de toda a tua vida profissional, pelo desenvolvimento da arbitragem. Você acreditou num instituto que não era conhecido, que ninguém utilizava, que não oferecia nenhuma perspectiva profissional. E você conseguiu transformar esse instituto num instituto de sucesso no Brasil e realmente toda a comunidade deve muito a você. Meu caro, meus parabéns. Tudo de bom. Oi, Pedro. Foi com enorme prazer que recebi o convite para participar dessa homenagem a ti. Como alguns de vocês sabem, trabalho com Pedro há mais de 15 anos e nesse tempo muito aprendi sobre a teoria e a prática do direito da advocacia. O Pedro certamente é um bastião da arbitragem no Brasil e só por isso essa homenagem já seria mais que justa. Mas eu queria destacar como é acertada também essa homenagem pela pessoa que o Pedro é. E esse lado talvez nem todos aqui conheçam, então permitam-me fazer esse depoimento. O Pedro é generoso, tanto com pessoas próximas quanto com completos desconhecidos, é dedicado e sempre conduz com carinho todas as atividades que se propõe a fazer. E acima de tudo, o Pedro é uma pessoa leve, mas nunca leviana, sabendo equilibrar a seriedade com uma eterna jovialidade. Pedro, meu amigo, meu mentor, suas lições de humanidade são ainda mais valiosas do que as jurídicas, e faço questão de também aqui homenageá-las. Muito obrigado por tudo. Pedro também é exemplo de pai presente e dedicado à sua filha Júlia, uma verdadeira inspiração de equilíbrio entre vida profissional e pessoal. Júlia, que sempre acompanhou o pai em eventos de arbitragem, hoje trabalha ao seu lado. Oi, pai! Antes de tudo, eu queria dizer que eu me sinto muito honrada de poder estar aqui, junto dos demais, prestando essa justa homenagem a você, que me inspira tanto na esfera profissional quanto pessoal.
Acompanhei de perto boa parte do seu caminho até aqui, e quem olha de fora talvez não imagine o quanto você se dedicou para chegar onde chegou. Teve muito esforço, suor e dedicação, como você costuma dizer. Sempre foi muito disciplinado e focado. Durante os finais de semana, inclusive, ainda estudava para dar aula, escrevia livro, artigo e trabalhava incessantemente na elaboração do projeto da lei de arbitragem. É um privilégio trabalhar com você e com a arbitragem. Bom, já no âmbito pessoal, somos um grude só. Passamos bastante tempo juntos, compartilhamos opinião para tudo. Às vezes você me enlouquece um pouquinho, né? Adoramos ficar batendo papo em casa, caminhar na praia aos domingos e abrir um mapa para escolher o próximo destino das férias. Apesar de nem sempre chegarmos a um consenso rápido, já que você resolveu recentemente implicar com os meus beach clubs e eu com as suas ideias de visitar alguns lugares fora de época para fugir da confusão. Juntos, já viajamos para muito lugar nesse mundo e já estou ansiosa esperando pela próxima. Beijos, te amo. E é por tudo isso que a Camarb não poderia estar mais feliz em homenagear Pedro Antônio Batista Martins na 14ª edição da nossa competição. Querido Pedro, em nome de toda a Camarb, gostaria de expressar a nossa imensa alegria pela oportunidade de te prestar esta merecida homenagem na 14ª edição da nossa competição, o que é uma honra para nós. Esperamos que você tenha gostado, pois fizemos tudo com muito carinho, como forma de reconhecimento e gratidão por tudo que você tem feito e certamente ainda fará pela mediação e arbitragem no Brasil. Parabéns, que desfrute desse momento e que sigamos juntos nessa caminhada por muito tempo. Um beijo. Flavinha me quebrou. Olha, realmente, assim, para quem tem vivido, e não sou só eu, né? Nós temos vivido aí alguns anos um heavy metal aí na arbitragem, com a emissão da expedição das sentenças e aquelas pedidos de esclarecimentos deselegantes, as impugnações agressivas. Isso daqui, para mim, é música nos meus ouvidos, né? Só elogios, até o Carmona elogiando hoje. Vocês só assinalem o elogio, o resto tudo vocês esqueçam, porque o Carmona, eu já falei uma vez, quando ele foi homenageado, que me pediram para escrever 2 parágrafos sobre o Carmona. E eu disse, olha, 2 parágrafos é muito pouco para tanta crítica que eu tenho para fazer para ele. Aí o sujeito me disse, não, ele é um homenageado, é para elogiar. Eu disse, mas aí tem muitos parágrafos, não é muito para elogiar, vai sobrar. Então, mas essas homenagens, na realidade, elas mexem com os sentimentos, tocam a alma, né? E vindo, inclusive, da Camarb, que é uma Câmara mineira, e o Augusto Tolentino falou das minhas raízes mineiras, né? E realmente, além do meu avô e além do meu bisavô,
Meu trisavô era político e advogado em Minas. Meu bisavô, João Batista Martins, era político e advogado em Minas e teve que lutar contra os coronéis da política, os coronéis do café, que dominavam a política da época, e a cidade foi cercada por 300 capangas para fraudarem uma eleição que ele iria ganhar. E ele foi para Belo Horizonte, fugido, obviamente, e lá ele fez uma série de denúncias nos jornais que acabaram redundando em punições. Ele deu nome e sobrenome, e, ao longo do tempo, ele se tornou o primeiro advogado-geral de Minas Gerais, João Batista Martins, foi da Academia Brasileira de Letras, de Minas. Então, quer dizer, vocês começam a perceber a minha raiz profunda que eu tenho com Minas Gerais. Enfim, isso tudo no interregno de vida de 37 anos apenas. O meu avô, além de ter sido autor do Código de 39, de processo civil, como foi dito aqui pelo Carmona e pela Selma, também foi advogado-geral em Minas Gerais. Meu pai saiu de Minas com 3 meses, mas Minas, como se diz, não sai dele, né? Então, sempre voltávamos para lá, e ele dedicou um ensaio sobre o coronelismo que foi publicado pela imprensa oficial mineira, dentre outros livros. E vindo da Câmara, é aonde eu quero chegar, daí é meu olhar muito genuíno para a Camarb, que é de Minas Gerais, e vocês viram aqui que eu participei logo no início e tal, e eu me lembro muito bem quando a Camarb foi constituída, o Eduardo Grebler, e lá fui eu interessado com esse meu olhar por Minas, fui conhecer a Câmara. Estava lá na época Gisela Matoso, estava o Leandro Renato, outro dia nós conversamos, que era o estagiário na época, e posteriormente, quando a Câmara cresceu e mudou as instalações, eu me lembro perfeitamente, lá fui eu, e quem me recebeu foi a Flávia, que fez um tour pela Câmara, né, para mostrar a infraestrutura, essas coisas todas. Então, realmente, é muito marcante, não é, essas homenagens. E isso me lembra, como eu falei, toca muito a alma, toca os sentimentos, e as pessoas que me conhecem sabem que eu não sou de ficar, enfim, olhando para trás, me vangloriando disso ou daquilo, etc. Eu toco a vida, tento tocar a vida com leveza, com uma certa ironia, né, sarcasmos e brincadeiras, para a gente quebrar um pouco essa dureza aí que a gente passa no nosso dia a dia. Mas essas homenagens me fizeram olhar pelo retrovisor, né, e jogar a lanterna na popa. E, obviamente, não vou falar do que eu fiz, do que eu deixei de fazer, enfim, de tudo aquilo que foi escrito, palestras e tal, mas o que fica da trajetória da arbitragem, e isso daí a Selma já traçou muito bem, o que fica são as amizades, né? Eu acho que isso é que mais me toca. E estamos aqui, essa mesa toda aqui foi construída de amizades vindas, decorrentes da arbitragem. Tenho aqui dezenas de amigos feitos em decorrência da arbitragem. Então, isso que eu acho que é o bonito que eu posso dizer expressar nesse momento que eu estou até emocionado. Então, são as amizades que a gente faz, as amizades que nós fizemos e as amizades que a gente mantém vivas. E pensando aqui já pelo futuro, nós temos aqui essa garotada toda, essa juventude, que o futuro, obviamente, já foi dito, Zé Emílio já falou, o futuro da arbitragem está na mão de vocês. O futuro dela depende de vocês.
E o que eu posso dizer para vocês sonhem muito, mas planejem longo prazo. Tem uma turma muito ligada no curto prazo. Planejem no longo prazo. E planejem as metas, sonhem bastante e sigam esse sonho com dedicação, com disciplina e, mais que tudo, eu acho que a palavra que conduz, que é perseverança. Se vocês assim agirem, eu não tenho dúvida que vocês chegarão lá, os sonhos serão realizados. E é o que eu desejo a todos vocês. E é curioso notar porque a garotada, quando se depara com a arbitragem, dá match, né? Dá o famoso crush. Isso é que nós temos visto aí. E, por fim, não vou me alongar mais, só queria dizer para vocês que essa homenagem não vai dela decorrer, como eu venho brincando, que eu devo ir para casa, vestir o pijama e ficar em paz, deixar vocês em paz. Não, eu vou ficar como o Zagallo fala, vocês ainda vão ter que me engolir, e me engolir muito. Tá bom? Muito obrigado por tudo. Muitíssimo obrigada. Declaramos, por favor, doutora Flávia. Pega o... Muito obrigada a todos e a todas que estiveram aqui, realmente uma emoção muito grande nessa mesa. Pedro, mais uma vez, muito obrigada por tudo, muito obrigada por ser quem você é, por nos inspirar, por nos emocionar, por nos fazer rir, por nos fazer nos preocupar quando a gente está trabalhando do seu lado, porque realmente é uma responsabilidade muito grande. Muito obrigada a todos que participaram, Júlia, Bernardo, muito obrigada pela contribuição para a preparação dessa homenagem, a todos os amigos aqui da mesa pela presença. Eu, por fim, gostaria apenas de registrar mais uma vez os agradecimentos da Camarb pela participação de todos, desejar excelentes trabalhos e, de novo, que vocês se divirtam muito, que vocês aproveitem esse momento e que levem para casa esse recado que receberam aqui de tantos de nós. O futuro do nosso mercado está na mão de vocês. Cuidem deles com muito carinho, porque foi uma luta árdua chegar até aqui. Então, muito obrigada e até domingo. Até sábado, ou melhor, até sábado. Agradeço aos componentes da mesa de abertura. Estão liberados. Por favor, podem tomar seus lugares. Em benefício do tempo, estão liberados. Em benefício do tempo, teremos uma breve pausa técnica para o início do painel temático 1 de debates.